O segundo caminho para o inferno: indisposição em lidar com o pecado. E se a tua mão te faz tropeçar, corta-a, pois é melhor entrares nela do que tendo as suas mãos e irem para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhe morre o verme, nem o fogo se apaga. E se o teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que tendo os dois pés, seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos, do que tendo os dois seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Marcos 9, 43 ao 48. Quem fala nesta passagem é o Senhor Jesus e claramente diz-nos como podemos ir para o inferno. Se a mão nos faz tropeçar, isto é, a mão nos faz pecar, devemos cortá-la. Isso não quer dizer que devemos cortar literalmente nossa mão física. Simplesmente indica que devemos cortar a lascívia e o pecado de nossa mão. O cortar a mão é doloroso e algo que às vezes estamos indispostos e relutantes em fazer. Da mesma forma, lidar com a lascívia e o pecado da mão é também doloroso contra a nossa vontade natural. Entretanto, se amarmos nossa mão e a lascívia e o pecado que a mão representa, encontraremos grande desastre. Não é apenas a mão que peca, nosso pé, nossos olhos, o nosso corpo, nosso pecado, nosso corpo todo peca também. A mão, o pé e o olho representam o corpo inteiro. E com que frequência nossa mão peca? Fazemos tanta coisa que não devemos fazer, ao passo que há tantas que devemos fazer, mas que não fazemos. Erga a mão direita e coloca-a à sua frente. Olhe para ela, olhando-a com atenção. Pergunte a si mesmo o que sua mão tem feito. Quantos pecados tem ela cometido? Quantas vezes tem ela resistido a Deus? Quantas coisas tem ela feito que não são mais ou menos prejudiciais aos homens? Quantos atos tem ela praticado ao pecar contra você mesmo? Olhe todos nós para as nossas mãos e recordemos as coisas que fizeram. Creio que ao terminar esse exame, você derramará lágrimas por elas. Você não pode ser descuidado, nem levar a vida na esportiva. Deve sentir dor e chorar pelos muitos males que suas mãos têm feito. Livrar-se de seus pecados e ter salvo, crendo no Senhor Jesus. Examine também, neste instante, os caminhos de seus pés. Quantas vezes seus pés o levaram para onde você não devia ter ido? Quantos pecados têm seus pés cometido? Você agora, à porta da destruição? Viaja você hoje no caminho da perdição? Desce tão consistentemente que já quase chega ao ponto de onde não pode voltar? Volte, pecador. Por que perecer? Por que prosseguir no caminho do pecado? Então não é uma estrada de paz. Pelo contrário, é o caminho mais triste que pode haver. Por que não se volta para o Senhor Jesus e livra-se de seus pecados? Imploro que volte e ande pelo caminho da vida. E os olhos? Nossos olhos servem de contato principal entre nosso mundo interior e o mundo externo. Mediante eles, transferimos para dentro as coisas que estão ao nosso redor e levamos impressões para o nosso coração. Que coisas estão sendo transferidas para o nosso interior? Sem dúvida que nossos olhos têm pecado e nos feito pecar. Com os olhos, lemos livros e jornais que não devíamos ler e vemos filmes que não deveríamos ver. Desejamos ler certos romances, mas fingimos fazê-lo por amor à literatura. Sentimos o desejo de ver pornografia, mas o fazemos em nome da apreciação da arte. Como nossos olhos anseiam ver cenas que despertam a lascívia. Quem poderá contar os pecados que nossos olhos cometeram? Eva olhou para a árvore proibida e achou-a deleitável. Como consequência, cometeu o pecado da rebeldia. Davi viu Batseba tomando banho e cometeu o pecado do adultério. Os seus olhos têm pecado? Você sabe, e Deus também o sabe. Quão difícil é livrar-nos dos olhos da mão, porque nos trazem tanto prazer.
Como as pessoas gostam de seus pés pecadores. Quão naturável e confortável é andar no caminho do pecado. E quão frustrada se sente sua alma se não andar segundo esse antigo caminho. Como você se deleita em contemplar coisas imundas, um olhar atento, gratifica-lhe-á a lascívia e lhe dá prazer momentâneo. Realmente, não é fácil livrar-nos da lascívia e dos pecados das mãos, dos pés e dos olhos. Contudo, o problema verdadeiro não é que não possamos livrar-nos deles, pois no Senhor Jesus há salvação, mas a nossa indisposição em livrar-nos deles, pois sua alma sofrerá se eliminar a lascívia e os pecados. Ninguém pode forçá-lo a livrar-se dos seus pecados. Não obstante, a decisão de Deus permanece. Ele declara em sua palavra que ninguém que não seja nascido de novo poderá entrar no reino dos céus. Você pode deleitar-se com os pecados de suas mãos, pés e olhos. Pode ser que não esteja disposto a livrar-se deles. De fato, pode ser que você os abrace de todo o coração. Mas uma coisa é certa: pecador não salvo algum poderá entrar no reino de Deus. Ninguém que pecar terá a vida eterna. Você ou suporta a dor de um momento em sua disposição de cortar o pecado para que possa ter a vida eterna e entrar no reino dos céus, ou levará consigo o pecado para sentir-se cômodo e prazenteiro durante a vida terrena para ir para o inferno, a fim de ser queimado pelo fogo e consumido pelo verme. Livre-se do pecado e salve-se, ou carregue o pecado e acabe no inferno. A fim de entrar na vida, é preciso eliminar o pecado. A fim de entrar no inferno, não é preciso preocupar-se com o pecado, mas apenas continuar pecando e tendo prazer nele. Visto que no céu não existe pecado, ninguém que deseje ir para lá pode levar consigo o pecado. Pecado deve ser ou deixado no Calvário, ou levado para o inferno. O céu somente permite a entrada de pecadores salvos. Portanto, não espere entrar com pecados no céu. Você deixa-o e entra, ou ambos ficam de fora. A porta do inferno é larga. Se deseja entrar, pode levar todo o pecado, quer seja ele orgulho, ciúmes, porfia, adultério, imundícia ou qualquer outro. O inferno não tem medo de demasiado pecado. Teme tê-lo pouco. Se deseja ir para o inferno, pode pecar livremente. O inferno não o lançará fora por causa do seu muito pecar. Está pronto para receber os piores pecadores. Jamais recusa ninguém. Dá boas-vindas a todos os que lá chegam. Se preferir ir para lá, sofrer a ira de Deus, permita-me lhe dizer que pode pecar à vontade e fazer tudo o que o seu coração desejar. De outra forma, imploro-lhe que se livre dos pecados, crendo no Senhor Jesus. Os pecados da mão e os pecados dos olhos e dos pés devem ser cortados. Então você, pecador, disposto a parar de pecar? Ou está pensando em cometer aquele pecado que premeditou uma hora atrás? Deixe-me preveni-lo de que tenha cuidado para não acabar no inferno. O Senhor recebe o pecador que está disposto a deixar o pecado e voltar-se para ele. Um dia, uma casa pegou fogo. A casa era resistente e as vigas eram de pedras maciças. Uma pessoa na casa ficou sabendo do incêndio tarde demais. Ao descer as escadas e tentar fugir pelo corredor, foi atingido por uma das vigas que caíram naquele instante. A mão ficou presa sobre a viga, tão pesada que a pessoa não podia movê-la, nem retirar a mão de debaixo dela. Gritou, pedindo socorro, mas ninguém a socorreu. Esforçou-se ao máximo a fim de mover a viga, mas não pôde fazê-lo. Tentou tirar a mão à força, mas não conseguiu. O fogo aproximava-se. Se não escapasse agora, não teria outra oportunidade. O que podia fazer? Viu alguns pedaços de pedra ao seu redor. Usando a mão livre, rapidamente escolheu um pedaço de pedra afiado e começou a cortar a mão que estava presa. Aos poucos, cortou a carne e no processo perdeu muito sangue e sofreu grandes dores. Mas a fim de salvar a vida, teve de fazer isso. A vida é mais importante do que uma mão. Se não tivesse suportado a dor por algum tempo, teria perdido o corpo todo, tentando apegar-se a um único membro dele. Finalmente conseguiu cerrar o pulso e libertar-se.
Apoiando o braço quebrado com a mão sã, o homem correu para fora da casa em chamas. Assim que se viu livre do edifício, caiu desmaiado. Levaram-no para o hospital. Passado vários meses, o homem recuperou-se por completo. Uma mão presa fizera com que perdesse a liberdade de movimento, mas ao cortá-la pôde fugir do incêndio. Ele perdeu uma mão, mas preservou a vida. Todos os pecadores devem perceber que o fogo do inferno se aproxima. Você que é pecador está numa situação muito precária. Sua mão está oprimida pelo pecado. Embora um único dos seus membros peque, isso é suficiente para privar seu corpo inteiro da liberdade. O pecado desse membro é bastante para fazer com que você perca a vida e se queime no fogo eterno. O fogo do inferno aproxima-se, mas é mais. Você poderia estar vivendo os seus últimos 5 minutos. Pode ser agora ou nunca. Num instante, a oportunidade pode estar perdida para sempre. Portanto, você deve fugir para salvar a sua vida imediatamente. Do contrário, perecerá. Por que deixar que o corpo todo vá para o inferno por causa do pecado de um membro recalcitrante? Por amor do seu corpo inteiro, deve estar disposto a suportar a dor momentânea, livrar-se do pecado e confiar no Senhor Jesus. Assim, entrará para a vida. Caso contrário, permita-me dizer que, francamente, se insistir em conservar as mãos e os pés, o corpo inteiro será queimado até a morte. Se não estiver disposto a suportar a dor de cortar uma mão ou um pé, o corpo inteiro acabará no inferno. Eu quis ler isso aqui para vocês porque eu estava lendo, eu vi o quão sério ele falou sobre o pecado. O pecado é coisa séria. O pecado, ele faz a separação do homem a Deus. Você vê que Deus, a pessoa que ela quer a salvação, não é possível a pessoa praticar o pecado e ir para o céu. Lógico, todos nós cometemos pecados, mas quando nós não cometemos esse pecado como um hábito, é cometido esse pecado, há arrependimento, há confissão, deixa de fazer aquele pecado, a pessoa ela alcança a misericórdia. Jesus, ele já lavou-nos do pecado de arrependimento, não do pecado que não houve arrependimento. Isso é tão forte que isso nos faz tomar mais consciência das nossas ações. E se nós não estamos acobertando o pecado que muitas vezes a gente acha que não é pecado. Por exemplo, assistir um filme, ler algum jornal, alguma coisa que tiver a intenção impura, isso faz com que a pessoa peque. Então isso é muito importante. Aqui citou muito sobre os olhos, sobre a mão, né? Citou também sobre os pés, mas isso é uma metáfora, mas isso é do corpo todo, igual ele mesmo disse. Que nós sejamos pessoas que venhamos procurar a santidade de Jesus. Ah, Nádia, mas eu nunca vou ser santo. Tá, mas você pode sim ser santificado por meio do sacrifício de Jesus na cruz. Você quer que eu continue lendo esse livro? Eu achei tão interessante ele falando sobre as 5 coisas que podem levar as pessoas para o inferno. E essa é a segunda, né? Você está até lendo aí um pouco da terceira, e é um livro que eu estou gostando muito de ler. Se você quiser que eu traga livros, me fala que eu vou estar postando mais pedaços de livros ou livros inteiros aqui no YouTube e também alguns pedaços aqui no TikTok. Deus abençoe muito a sua vida. Coloca aqui nos comentários o que você achou desse trecho do livro.